O Deadpool matou o Homem-Aranha, Vingadores, Hulk e os X-Men, e após isso matou os roteiristas da própria história. Porém, tudo começa com o Vigia. Ele diz que tudo tem um fim, que alguns são pacíficos, porém, outros são repletos de dor e terror, como a história que veremos agora. Reed Richards estava tendo uma morte totalmente brutal, seu corpo estava inteiramente uma espécie de derretimento. A Sue o segurava, dizendo que não o deixaria, porém Reed diz que ela tinha que fugir e se esconder. Ela diz que tudo foi destruído, e até o Ben foi reduzido a pedras e poeira, e fala que não poderia deixar o Reed e as crianças, mas ele responde que elas se foram, que ele não poderia chegar até elas, pois as crianças foram para uma dimensão negativa, mas não poderiam voltar, porque o portal foi destruído, e o Reed morre. A Sue ouve um barulho, ela fica invisível e corre para se esconder. Era John Storm, à beira da morte. Deadpool aparece, dizendo que John deu mais trabalho do que os outros, e logo após isso, corta sua cabeça. O sangue acaba espirrando na Sue e o Deadpool vê que ela está ali, e a Sue rapidamente explode a cabeça do Deadpool, dizendo que ela não sabe por que ele atacou sua família, mas que ele nunca mais iria machucar ninguém, e vai até o John, mas o Deadpool surge atravessando seu coração, falando para nunca dar as costas para um inimigo morto, ainda mais um com fator de cura. Porém, esse não é o começo da história. Ela começa em um asilo, onde Deadpool é levado pelos X-Men. O professor Xavier fala para o doutor que o Reed é um caso especial, e o doutor responde que o Deadpool receberá sua atenção pessoal. Um tempo depois, levam ele até a sala do doutor, e eles começam a conversar. Deadpool conta sobre sua infância e reclama ironicamente que o doutor não está notando. O doutor diz que o Deadpool é um assassino treinado em todos os tipos de combate, porém, seu falatório deixa ineficiente, e que ele e o Homem Psíquico iriam consertá-lo, e que ele não pretende ajudá-lo com seus problemas psicológicos, e ativa um dispositivo chamado de caixa de controle, que causa extrema dor no Deadpool, mas não funciona. E o Deadpool mata o doutor, e após isso ele explode o asilo. Então voltamos ao quarteto. Vigia estava falando que em outros universos o Homem Psíquico domina a Terra, porém aqui ele acordou um assassino incomum, e algo ataca o Vigia, e era o Deadpool, com um dispositivo que o próprio Reed criou, e ele pergunta com quem o Vigia estava falando, e logo depois o mata, falando que quem quer que seja vai querer ver o que vai acontecer. A notícia é que o Deadpool está matando heróis e vilões se espalha, e agora ele está lutando com o Homem-Aranha. Deadpool diz que vai fatiá-lo, e Peter diz que vários psicopatas melhores do que ele já tentaram, e que ele deveria se preocupar mais em sua chegada ao asfalto. Deadpool tem seu corpo destruído, e Peter ironicamente fala que isso deve ter doído. Peter diz que o Deadpool tinha sorte, já que ele não mata. Deadpool fala que eles não deixariam o Peter detonar um personagem nem se ele quisesse, e o Peter agarra o Deadpool falando que não quer mais ouvir essas besteiras, que ele roubou seu comportamento e que essa coisa de fatiá-lo não funcionou. O Deadpool diz que não irá fatiá-lo, e aponta uma arma para a cabeça de Peter e atira, explodindo a cabeça do Homem-Aranha. Deadpool debate com a voz na sua cabeça quem seria o próximo alvo. Ela diz que não importa, que ele não tem que provar nada a ninguém, mas o Deadpool fala que eles precisam de um espetáculo, senão nunca deixariam ele matar o queridinho deles, o Homem-Aranha, que ele precisava de algo grande. E vamos para os Vingadores. Capitão diz que eles devem começar a reunião. Já Miss Marvel diz que nem metade dos heróis chegaram. E Luke Cage diz que o Deadpool matou o Pantera Negra, Tigra e o Punho de Ferro, além de outros heróis que eles nem sabem, e que ainda deveriam ter heróis se escondendo. Steve diz que Vingadores não se escondem, e a Mulher-Aranha diz que também não morre, mas que isso não impediu o Deadpool de matar o Homem-Aranha. Steve responde que eles precisavam pensar no que fazer, e todos na sala concordam que eles devem matar o Deadpool. Jarvis chega e diz que o Dr. Pym sumiu, e que partículas Pym foram roubadas, e o Wolverine responde que ele acha que sabe quem é o próximo alvo do Deadpool, e uma explosão acontece, matando todos os Vingadores. Deadpool chega no local. Luke Cage acaba sobrevivendo, mas ele já esperava que alguns como Luke Cage e Thor sobreviveriam, e ele tinha guardado as partículas Pym especiais para isso. Ele mata o Luke Cage, e só faltava o Thor. Ele arremessa seu martelo, mas o Deadpool já estava preparado para isso. Quando o martelo volta para o Thor, ele usa partículas Pym para crescer o Mjolnir, assim esmagando o Thor. Deadpool diz que sente muito por ser assim, que eles pensavam que ele era louco, mas na verdade ele só viu o mundo do jeito que realmente é, que eles eram só fantoches, assim como ele. O Hulk destroça o Deadpool, falando que ele matou seus amigos e inimigos, mas que somente o Hulk pode matar seus próprios inimigos, e diz que não quer ser incomodado, somente ficar sozinho. Porém, durante a noite, enquanto Bruce dormia, o Deadpool corta a sua cabeça, e após isso vemos que a Tia May contrata o treinador para matar o Deadpool. Voltamos
vamos ao Deadpool. Ele está com o professor Xavier. O professor pergunta por que ele estava fazendo aquilo, que ele já feriu muitos. E o Deadpool pergunta se ele realmente acha que eles sentem algo. E o Xavier responde que sim. E o Deadpool responde que isso seria uma droga para ele então. E perfura sua perna, o obrigando a dizer: até mim, meus X-Men. Scott tenta fazer algo, mas uma espécie de bolha surge em sua cabeça e rapidamente explode, matando a todos ao redor. Vamos ao Colossus e os outros. Eles estão tentando impedir que as paredes esmaguem eles, mas eles são eletrocutados. Deadpool explica ao Xavier por que ele estava fazendo isso, mas o professor não quer ouvir e diz que não deixará o Deadpool machucar mais ninguém. Então ele lê a mente do Deadpool e acaba morrendo. Deadpool observa a morte dos outros X-Men. Magneto morre em uma gelatina ácida. Hit fica preso em um cubo 4D para sempre. E vimos que o Wolverine ainda está vivo. Ele vai para cima do Deadpool, porém ele tinha uma espada de Carbonadium, que é a fraqueza do Wolverine. E assim ele perfura o Wolverine e corta sua cabeça. Vários heróis e vilões estão se suicidando, mas ainda existiu uma esperança. O Justiceiro. Ele mira na cabeça do Deadpool e atira. E após isso ele corre para matá-lo antes que ele se regenere, mas não era o Deadpool e sim o mestre dos bonecos. O verdadeiro Deadpool surge atrás do Justiceiro, com o voodoo dele, e faz ele atirar na própria cabeça. E vemos que até personagens como Thanos e o Surfista Prateado morreram. O treinador caçou o Deadpool por vários lugares, mas finalmente o encontrou. E a luta entre os dois começa. O Deadpool diz que após todos os heróis, vilões, mágicos e alienígenas, o treinador era o mais próximo de entender o que ele estava fazendo. Mas o treinador diz que ele era somente um louco. E o Deadpool responde que todos acharam que ele era somente um maluco adorável, mas que ele pode ver o mundo como ele realmente é. Todas as mortes sem sentido, as ressurreições só para serem mortas novamente, os amores não correspondidos, as guerras secretas e as invasões secretas, a jornada dos heróis sobre dor, que eles eram somente fantoches. O treinador começa a imitar os movimentos do Deadpool, e eles continuam a lutar, até que o Deadpool diz que o treinador sempre disse que assim que começava a imitar os movimentos de alguém, poderia antecipar o próximo movimento, e pergunta ao treinador qual seria seu próximo movimento, e uma criatura surge queimando a cabeça do treinador. Após isso, a criatura explode na frente do Deadpool, abrindo uma espécie de portal. Ele entra e acaba caindo em outra realidade, que era a realidade dos escritores da história. Então, ele diz que após matar a todos, ele virá atrás de nós, leitores.